Doutor Ademar Freitas Júnior, boa tarde para o senhor. É um prazer imenso, mais uma vez, falar com o senhor aqui através do nosso programa Enfoque Regional. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Cidade Imperatriz, região. Prazer estar aqui participando. Vamos aproveitar que o senhor tem um conhecimento profundo sobre política, sobre campanhas políticas, sobre pré-campanha, enfim. Vamos citar e tirar algumas dúvidas de alguns pré-candidatos, porque há um equívoco ainda por alguns pré-candidatos novatos, tal, quando eles devem aparecer ainda na TV, o que eles devem fazer, o que se pode fazer e o que não se pode fazer durante a pré-campanha. Olha, essa é uma dúvida de todos os pré-candidatos, né, que vão disputar a eleição, e há uma certa insegurança com todos. E muitas eleições anteriores tiveram julgados os tribunais regionais eleitorais, os tribunais do Tribunal Superior Eleitoral, em razão dessas dúvidas. E hoje a gente consegue ir para uma campanha com essas dúvidas mais dirimidas, né? E, em resumo, o que é que o pré-candidato pode fazer? Ele pode caminhar a cidade, o estado todo, falar do seu projeto, falar do seu objetivo, que não pode é pedir voto. Né? O pré-candidato não pode pedir voto, não é o momento de... A campanha eleitoral tem qual objetivo? Né? Pedir o voto ao eleitor, né? Divulgar o número, que é essa divulgação de número, que ainda nenhum candidato tem número, é só a partir do dia 16 de agosto, que é a campanha propriamente dita. Até lá, todos os candidatos eles podem estar visitando, podem participar de reuniões. Quem tem o mandato eletivo não pode, já não pode mais participar de inaugurações, de eventos oficiais de governo municipal, estadual, né, como gestor, porque isso pode ser considerado abuso de poder econômico. Mas, fora isso, quem não tem um mandato pode percorrer toda a cidade, estado e falar da sua pretensão como pré-candidato dentro, logicamente, todos já estão filiados, e dizer qual é o seu partido, sou do partido A, do partido B, e dizer que tem a pretensão de sair candidato, porque essa referência de candidato é só após a convenção, que começa agora dia 20 de julho e termina dia 5 de agosto, onde cada partido ou federação ela decide quem são os seus candidatos. Aí só pode falar de candidatura a partir disso. O pré-candidato que ele quer expor seu projeto de trabalho, caso ele passe nas convenções e oficialize e vire e transforme-se em candidato. Até quando ele pode estar expondo seus projetos na televisão, pré-candidato? O que não pode é o pré-candidato, que é repórter, enfim, que é da imprensa, ele se utilizar do seu programa de TV, do seu programa de rádio, enfim, do seu meio de comunicação, do seu local de trabalho para estar expondo. Mas, enquanto pré-candidato, enquanto cidadão, que todos nós temos o direito de ser pré-candidatos, né? Pode dar dando uma entrevista para o rádio, dando uma entrevista para a TV e falar da sua pré-candidatura. E reforço, que não pode é pedir voto. E, logicamente, as TVs, da mesma forma que abre para um pré-candidato expor o seu pensamento, dizer quem ele também se torna-se, né, um meio de comunicação para todos, e os outros pré-candidatos também, querendo, né, pode pedir também de forma igual, que possa ter essa participação em um programa de rádio, de TV, de internet. Houve muitas informações ou equívocos ainda com relação a alguns adesivos colocados nos carros. Agora, só vou citar alguns exemplos. Agora estou com Kleber Carvalho. Agora é Ademar Freitas. Agora é a vez de Ruflins Tobias. Isso pode? Não pode. Né? Esse tipo de adesivo não pode. Ele é considerado como uma campanha antecipada. Apesar de o adesivo não estar ali pedindo voto, mas já configura, né? Já configura uma pré-campanha. Uma coisa é o cidadão que, enfim, que gosta ali da pessoa que vai ser candidato, ele vai lá, produz o adesivo dele ou a camiseta dele e diz, né, eu estou com fulano e tal, ou seja, é de forma individual. Agora, impressão em grande escala, seja de adesivo, seja de qualquer outro material, já é considerado campanha, né? E aí já foge daquilo que a pré-campanha permite.
Já tem alguns pré-candidatos, inclusive eu observei, tem algumas imagens e fotos que colocou já o bloco na rua, aqui na Simplício Moreira, no centro da cidade, adesivando, né, colocando santinhos na rua, todo mundo, bandeiras, isso não pode. Isso é um risco grande que os pré-candidatos podem correr, estão correndo, o que pode ter uma propaganda partidária, os partidos terem o seu comitê, o partido ter o seu comitê, ter, enfim, o seu local de reunião, isso é permitido, não há problema nenhum. Agora, esse tipo de prática de candidato com bandeiras, candidato com santinho, candidato com adesivos, isso aí já é campanha, né? Então aí os caras têm que ter muito cuidado com relação a isso. E quando se pode fazer isso? A partir de quando? A partir do dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto é o calendário eleitoral aonde começa a campanha. Aí sim, aí pode adesivo, pode bandeiras, né, dentro, mas até isso tudo dentro dos padrões, né? Muita gente se pergunta, né, rapaz, e por que não faz um adesivo desse tamanho? Porque não pode, porque até os adesivos têm um tamanho. Né? Você pode botar o adesivo em todos os vidros do carro? Não, não pode. Né? Então, para tudo tem uma regra. Então, quem é candidato está por dentro disso aí. Aqueles que prestam serviço de gráfico, de material gráfico, também passam por um treinamento, é feito a divulgação para que o candidato venha correr esse risco de, às vezes, fazer uma propaganda e estar com um tamanho não permitido pela Justiça Eleitoral. Doutor Ademar Júnior, a gente quer agradecer por essa primeira etapa de explicações bem detalhadas. Acredito que o pessoal que está em casa entendeu, inclusive os pré-candidatos que tinham dúvida. Vamos só para finalizar aqui. A gente observa que nas redes sociais há uma briga, vamos dizer assim, polarizada entre dois pré-candidatos. Há um à reeleição e outro que quer voltar à presidência da República. E ninguém pode opinar. Quando se opina, há uma discussão. Há uma preocupação, inclusive, do Supremo sobre uma possível violência durante as eleições. Qual é a sua visão como jurista sobre isso? A preocupação hoje, essa semana, foi externada no Brasil inteiro com um episódio lamentável que aconteceu, onde, infelizmente, uma pessoa morreu, né? E o que se divulgou ainda não se sabe ao certo exatamente se foi isso, mas foi por uma questão de divergência de opinião política e nós estamos aí já próximo da eleição. Isso é muito preocupante. O que o país hoje vive, essa dualidade, né, que a gente pode colocar aqui no pensamento geral, direita e esquerda, com dois candidatos aí à frente, mas temos diversos outros candidatos, ela é preocupante a partir do momento em que aquele que pensa diferente de mim não respeita a minha opinião. Né? De você colocar a sua opinião, de divergir. Às vezes tem aquele que é um pouco mais áspero nas palavras, mas isso faz parte da democracia. Agora, você impedir o direito de expor a opinião, né? E causar constrangimento, causar tipos de ameaça, causar tipo alguns casos, tipo de extorsão, né? Para que o cidadão ele não tenha o direito de expressar aquilo que pensa, aí já é preocupante, porque aí nós não estamos falando mais em democracia, nós estamos falando mais da liberdade de a pessoa fazer as suas escolhas. Aí nós estamos utilizando da força, alguns com a força física, outros com a força de um poder de um celular, outros com, enfim, com os instrumentos que tem para coagir, inibir a liberdade de expressão, que é o que mais se lutou para o período eleitoral, foi isso. A liberdade de você poder falar, você poder dizer o que você pensa e de você escolher. Né? Se a pessoa quer expor o seu pensamento sobre a escolha do seu candidato, qual o problema? Né? Ninguém é obrigado a concordar. Agora, você tem que ter muito cuidado que essas divergências de pensamento, que essas divergências de opinião, elas fiquem na esfera da opinião e não da imposição. Ninguém é obrigado a acompanhar o outro. Doutor Ademar Freitas Júnior, vereador, também muito obrigado por essas informações. Eu tenho certeza que o senhor tirou muitas dúvidas no nosso programa, de forma sábia e, claro, do conhecimento que o senhor tem profundo sobre a política e as leis também eleitoral. A gente deixa o espaço para o senhor acrescentar algo que eu deixei de perguntar atinente às eleições de 2022.
A gente agradece a oportunidade de estar conversando com a cidade de Imperatriz e região e falar para cada cidadão, é um momento importante da nossa democracia, 2022, a gente vai fazer escolhas importantes, eleição presidente, eleição de senadores, deputados federais, estaduais, é uma eleição que as pessoas têm que se envolver. A gente fica feliz que as pessoas estão participando cada vez mais da política. Talvez a rede social permitiu isso, permitiu que as pessoas pudessem falar mais, conversar mais com pessoas que muitas vezes nem se conhecem, mas que têm às vezes afinidade de pensamento. Isso é bom. E que esse avanço da tecnologia ela seja usado em benefício de todos e não, como foi dito, infelizmente a gente disse aqui no episódio que aconteceu a nível de país, que hoje a justiça eleitoral se preocupa, os partidos políticos se preocupam, os candidatos se preocupam, todos com esse acirramento de ideias, de divergência de opiniões. Isso tem que ficar no âmbito da discussão, do diálogo e não no campo da violência, seja de qual forma for. E a gente torce que em Imperatriz a gente tenha uma eleição tranquila, uma eleição que o povo faça a sua escolha e que o outro que fez a escolha diferente do outro possa respeitar. Zangar, todo mundo pode. Zangar, rapaz, zanguei porque o fulano vai votar no fulano. Faz parte, isso faz parte da democracia, faz parte da liberdade, faz parte da nossa essência de ser humano. Todo mundo às vezes se chateia com uma coisa ou outra, e qual é o problema você se chatear? Agora, uma coisa é você chatear, se zangar, e nessa sua raiva, nessa sua insatisfação, você cometer crime. Aí é outra história. Aí nós saímos de uma esfera normal, de uma sociedade organizada. E precisamos manter isso. É uma sociedade livre e organizada e justa para todos.